Olá, 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 Brasil varonil. A direita brasileira já foi mais inteligente no passado. Hoje ela está muito burra. E por causa dessa burrice, eles estão precisando, estão criando uma nova fórmula, um novo modo operante de manipular o eleitorado e a população brasileira. Eles agora se juntaram, voltaram a juntar-se à velha imprensa burguesa nacional e juntaram-se também aos institutos de pesquisas para manipular o eleitorado e a população brasileira. Se observarmos que, veremos que nos últimos dias, nas últimas semanas, eles não têm feito mais pesquisas para as eleições no primeiro turno. E sim, só têm apresentado pesquisas para o segundo turno eleitoral. Isso com a colaboração da grande imprensa burguesa nacional. E por que isso? É porque diante do fracasso da candidatura bolsonarista, diante do fracasso da família Bolsonaro, diante do fracasso da candidatura do senhor Flávio Rachadinha, do senhor Tari Flávio, o que eles querem é substituir essa candidatura pela candidatura do senhor Ronaldo Caiado. E para a população jovem de nação, aquela que tem menos de 30 anos e que nunca se interessou por política, nunca se interessou pela questão agrária e pela questão da violência no campo, certamente não conhece o senhor Ronaldo Caiado. Pois esse cara não passa de um bandido, este cara não passa de um criminoso. Este sujeito, lá nos meados dos 80, para ser exato, em 1985, foi um dos fundadores da UDR, União Democrática Ruralista, entidade esta criminosa, a qual naquela ocasião assassinou centenas ou milhares de trabalhadores rurais, de trabalhadores do movimento sem terra e até de pequenos agricultores para beneficiar os grandes latifundiários dessa nação. Então, esse Ronaldo Caiado não passa de um bandido e criminoso. Então, o povo brasileiro, povo pobre e trabalhador da nação, o dia 4 de outubro, a responsabilidade será inteiramente nossa. Nossa e de mais ninguém. E nós que somos trabalhadores, precisamos entender o sentido da palavra antagonismo. Precisamos aprender o sentido da palavra lutas de classes, para que possamos compreender a nós mesmos. Pois nós precisamos saber que os interesses dos ricos, os interesses dos poderosos e do patronato não é os mesmos interesses nossos, que somos pobres e classes trabalhadoras. Então, dia 4 de outubro, teremos que escolher entre continuar na empatia a qual vivemos no momento atual, ou voltar à truculência a qual vivemos no passado recente dentro de um governo de direita. Precisamos escolher entre a humildade e a arrogância. A arrogância desta classe dominante, a arrogância da classe média que pensaram que eram burgueses e dessa raça de bolsonaristas, a qual estava se negando até frequentar os aeroportos, a qual passou a ser frequentada por pobres e trabalhadores diante do governo progressista. Precisamos escolher entre a paz e ameaças. Ameaças essas do tipo aqueles sujeitos ordinários e criminosos que tiveram a audácia de usar bracelete da suástica dentro de restaurante. Tiveram a audácia de usar bracelete das suásticas em rodeios, touradas e vaquejadas. Precisamos escolher entre o emprego atual, que é quase pleno, ou voltar para a fila do desemprego, a qual no governo passado, este governo de direita, chegou a quase 15%, para ser mais exato, a 14,5%. E uma observação interessante. Quem assistiu a entrevista do senhor Flávio Rachadinha, do senhor Tari Flávio, no programa Canal Livre da Bandeirantes, a qual foi transmitido no YouTube no último dia 2 de agosto, viu e ouviu em bons sons o Tari Flávio dizer o seguinte, que se ele eleito for, ele acabará com a Previdência Social. E o trabalhador que quiser aposentar-se terá que pagar um plano privado, terá que pagar um plano de seguro privado para que possa aposentar-se. E onde é que esse trabalhador, que certamente voltará para o desemprego, se eleito um governo de direita, terá dinheiro para pagar a Previdência, um instituto de previdência privada para aposentar? Terá dinheiro para pagar o seguro privado para aposentar?
vendendo picolés na praia, vendendo salgadinhos em ponto de ônibus ou fazendo marabalismo debaixo do semáforo. Então precisamos ter responsabilidade, precisamos saber escolher entre viver com dignidade e liberdade ou voltarmos para a escravidão, pois é o lugar a qual eles almejam nos empurrar, é o local a que eles almejam nos devolver para as senzalas, para os porões da escravidão. Então avante, povo brasileiro, avante, povo pobre e trabalhador dessa nação. Dia 4 de outubro, a responsabilidade será pura e simplesmente nossa.